Fala meus brothers e minhas sisters, como que vocês estão? Se você não me conhece, meu nome é Jonas Rocha, tá? Eu sou o criador aqui do Brother Investidor e aqui no YouTube você vai encontrar o conteúdo de investimentos, tanto em renda fixa e também em renda variável, ações e fundos imobiliários, e também assuntos sobre milhas aéreas e cartões de crédito. Então você tem que fazer o seguinte, primeiro, deixar o like nesse vídeo, já senta o dedo no like aí para ajudar o nosso trabalho. E se no decorrer do vídeo, do conteúdo, você gostar do que eu apresentar, da minha didática, aí você se inscreva no nosso canal para você estar junto aqui com a gente, tá? E no vídeo de hoje a gente vai falar de 3 investimentos seguros para o investidor iniciante que está querendo começar a aplicar o seu dinheiro, está querendo entender quais que são as melhores opções, o que tem por trás dela, como que funciona. Então, se você tem interesse em saber quais são esses 3 investimentos seguros para investidor iniciantes, veja o vídeo até o final que eu vou mostrar para vocês. E eu também comecei um Instagram do zero, onde lá eu mostro assuntos também relacionados a isso e um pouco mais sobre a minha vida. A gente tem uma interação um pouco mais ativa ali, eu e você. Então, se você tem interesse, o meu perfil tá no primeiro comentário fixado ou na descrição. Vai lá e me segue, tá como Brother Investidor. Então, bora no conteúdo. Então, como eu falei, são 3 investimentos. Vou falar os 3 aqui e depois eu vou mostrar para vocês dentro do meu telefone, em uma corretora, como que vocês podem olhar e analisar um pouco mais e entender sobre esses investimentos. Então, começando, o terceiro investimento mais seguro para iniciantes é CDB com liquidez diária. Como que funciona esse investimento? Basicamente, no CDB, você pega o seu dinheiro e você empresta para um banco, tá? Esse tipo de operação, ele vai ter ali uma proteção, que é a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, te protegendo em até 250 mil reais, o que é positivo. Mas eu sempre recomendo fazer uma análise do banco que você está emprestando, para você não ter que passar por toda a burocracia que seria caso você precisar recorrer ao FGC. Então invista em instituições mais maduras e consolidadas, tá? Então eu sempre indico olhar antes de aplicar. Basicamente o CDB, como eu falei, é você pegando o seu dinheiro e emprestando para o banco. Então o banco pega o seu dinheiro e ele pode emprestar para um terceiro, enfim, fazer o que ele bem entende com o seu dinheiro. Só que esse caso desse CDB que eu estou falando é CDB com liquidez diária, ou seja, você pega o seu dinheiro, você empresta para o banco, só que você pode resgatar quando você quiser, você não fica preso em nenhum tipo de prazo, tá? Você coloca hoje, se você quiser resgatar amanhã, daqui uma semana, 2 semanas, você já pode. Então, o terceiro investimento é esse, CDB com liquidez diária. Normalmente ele rende um percentual, por exemplo, 100% do CDI. Você deve estar pensando, putz, é muita coisa, 100% de CDI. Não, basicamente 100% do CDI ele vai render 100% de uma taxa. Então, essa taxa é a taxa DI, né? Ela fica bem próximo da nossa taxa Selic. Então, se a nossa Selic está 13,25% ao ano, essa taxa DI vai estar 13,15%. Normalmente ela fica bem próxima ali mesmo, tá? Então ele rende 100% disso, ou seja, 13,15% ao ano quando é nesse caso, beleza? Então nosso terceiro investimento é esse, CDB com liquidez diária. O nosso segundo investimento são as LCI ou LCA. A LCI é a letra de crédito imobiliária e a LCA, letra de crédito do agronegócio. Basicamente, o banco ele tem que pegar esse dinheiro que capta de você, né? Você está emprestando também para o banco nesse tipo de investimento, só que nesses casos o banco é obrigado a colocar esse dinheiro para rodar, para emprestar nesse ramo. Se você empresta para a LCI, ele tem que fazer empréstimos para o segmento imobiliário. Se você investe em uma LCA, ele tem que fazer empréstimos para o agronegócio. Então ele tem que seguir essa linha. E por ser setores muito importantes na nossa economia, esse tipo de investimento eles contam com incentivo, tá? Como que é um setor muito importante na nossa economia, o governo coloca incentivos para fazerem tantas pessoas quererem investir e os bancos também quererem intermediar mais, tá? Então, basicamente, esse tipo de investimento ele não tem a incidência do IR, que seria o imposto de renda, sobre o seu lucro nas operações, tá? Lembrando que quase todas as operações de renda fixa vai ter o IOF, que incide nos primeiros 30 dias, conforme você pode ver na tela, em cima do lucro. Após esses 30 dias, o IOF simplesmente some e não existe mais. E também existe o IR, que é o imposto de renda sobre rendimento de aplicações financeiras, que também é sobre o seu lucro e segue uma tabelinha regressiva, conforme vocês podem ver na tela. Lembrando que LCI e LCA não existe esse IR, tá? Por serem setores a serem estimulados pelo nosso governo na economia. Então você pode aplicar no LCI ou no LCA que não vai ter nenhum tipo de imposto de renda incidindo sobre isso. Eu vou mostrar para vocês aqui no aplicativo como que funciona, tá? E elas também costumam render de acordo com o CDI ou com uma taxa pré-fixada, vai depender da LCI que você pegar. Elas também contam a proteção do FGC, que vai ter aquele mesmo esquema, ele vai te garantir ali em até 250 mil
por aplicação, tá? Então é um outro ponto positivo, mas segue aquela mesma linha que eu falei com vocês. Não fica só contando com a FGC, faça uma análise e entenda o banco que você está emprestando o seu dinheiro. Então as LCI e as LCA são a nossa segunda opção de investimento seguro para investidores iniciantes. E já a nossa primeira opção, e a melhor aí de todos para quem está querendo começar, se você está nesse vídeo até agora, cara, deixa o like, se inscreva no nosso canal e fortalece o nosso trabalho aqui. A primeira seria basicamente o tesouro pré-fixado. Exatamente, é você pegando o seu dinheiro e emprestando pro governo, tá? Você investe através do Tesouro Direto, mas você também consegue fazer através de uma corretora que eu vou mostrar para vocês aqui como vocês podem fazer. O que eu vou falar para vocês é o Tesouro Pré-Fixado 2025. O que acontece com ele é que você pega o seu dinheiro e empresta para o governo, e o governo pode fazer o que bem entende. Ele pode investir em saúde, educação, em infraestrutura, enfim, ele faz o que ele quer e depois ele te volta essa grana no prazo que vocês vão estipular na hora do investimento com uma taxa de rentabilidade. Esse tipo de investimento é considerado o investimento mais seguro do nosso país. Jonas, porque o governo ele não é confiável, eu não posso confiar no governo. Cara, o governo que tem a máquina de imprimir dinheiro, se ele faltar dinheiro, ele consegue ou aumentar impostos, tá? Ele consegue também emitir mais dívida para te pagar, ele consegue pegar a dívida externa, enfim, por isso que a gente chama que é o investimento soberano. Você está investindo para a pessoa soberana ali naquele exato momento. Então, de uma forma ou de outra, ele consegue te devolver esse dinheiro sim, te garantindo a sua rentabilidade. Por isso que consideramos investimentos no Tesouro Direto, no Tesouro Nacional ali, os mais seguros do nosso país, tá? Então vamos acessar aqui a minha corretora para mostrar para vocês esses 3 tipos de investimentos que vocês conseguem fazer dentro da sua corretora, tá? Vai ser bem parecido com isso que eu estou mostrando para vocês aqui. Eu uso o Banco Inter, por isso eu vou usar ele, tá? Aqui eu já estou na parte de investimentos, eu vou começar pelo terceiro investimento que eu falei com vocês, que seria o CDB com liquidez diária. Aqui eu vou vir em renda fixa, aqui ver todos, e eu vou aplicar filtros para poder encontrar esse investimento. Eu vou em filtros, eu coloco CDB e o tempo para resgate imediato, porque conforme eu falei com vocês, é liquidez imediata. Eu vou aplicar os filtros. Ele me deu 2 opções, a primeira que me interessa, CDB, liquidez diária, ele rende a partir de 100% CDI, o investimento mínimo R$100 e o resgate imediato, conforme fala aqui. Garantido pelo FGC, e quanto mais você tem aplicado, mais ele vai render, tá? Lembrando que 100% CDI não quer dizer que ele vai dobrar o meu dinheiro, quer dizer que ele rende 100% de uma taxa que é a DI e anda bem próximo da nossa taxa Selic, né? Então, enfim, temos informações aqui, o rating, que é basicamente o risco, você pode ver que o risco é muito baixo, tá? Conforme eles falam aqui, e também tem a proteção do FGC aqui em cima, conforme eu falei para vocês, tá? Então a primeira opção seria essa, tá? Claro que não é nenhum tipo de recomendação, vários bancos vai ter várias opções, só estou explicando para vocês como que funciona cada um deles e como que é, tá? Então vamos aqui no segundo, que seria as LCI e as LCA, tá vendo? Eu vou selecionar elas aqui. Normalmente LCI e LCA não costumam ter liquidez diária, eles costumam ter liquidez após 90 dias, tá? Então vou até colocar aqui, ó, até 6 meses, só para vocês verem que vai aparecer isso. Tá vendo aqui, ó, fala LCI, DI, liquidez diária 90 dias, rende a partir de 88% CDI. Pô, Jonas, ele rende menos que o CDB, liquidez diária. Mas tem aquele fato dele não ter imposto, tá? Ele não tem imposto de renda sobre o seu lucro e o CDB com liquidez diária já teria. Então, a diferença é essa. Você pode ver que o resgate é após 90 dias, ou seja, eu invisto hoje, só que daqui 90 dias que eu consigo resgatar o meu dinheiro se eu quiser. Se eu não quiser, ele fica lá aplicado até o prazo aqui do investimento, que é 20/6/2025. Você pode ver também que ele é garantido pelo FGC, tá? Conforme eu falei para você já também. Enfim, vai ter todas essas opções e o risco muito baixo, tá? Porque você está emprestando para o Banco Inter, enfim, é uma empresa que está no S&P 500, uma avaliação AAA, enfim, isso é mais seguro, tá? Então essa foi a nossa segunda opção de investimentos, as LCIs e LCAs. E agora a gente vai ver a nossa primeira ali, que é o Tesouro Direto, tá? Tesouro pré-fixado. Pelo Banco Inter, tá? Para você investir no Tesouro Nacional, você tem que ter acesso a uma corretora que ela faz essa intermediação com o Tesouro Nacional, tá? Você tá vendo aqui Tesouro Direto, eu vou clicar em ver todos. Aqui ele vai me dar algumas opções. O primeiro já é o que eu falei com vocês, mas aqui em cima vocês conseguem vir aqui Tesouro Pré, tá? Que é o que eu falei, e o Tesouro Pré-fixado, tá? Como que funciona esse tipo de investimento? O vencimento dele é 1/1/2025, ou seja, seu investimento vai ficar travado, vai ficar lá até 2025, você consegue resgatar antes, consegue, mas tem marcação mercado, é um assunto para outro vídeo. Mas enfim, se você ficar até 1/1/2025, você tem uma taxa garantida nesse momento de 12,95% ao ano.
Então se você vir aqui, ó, aplicar 10 mil, eles garantem para vocês que até 2025 ali, anualmente, você vai ter 12,92 de rentabilidade, tá? Então é basicamente isso. Por isso chama tesouro pré-fixado. O rendimento já é pré-fixado antes de você já fazer a aplicação aqui, você já sabe quanto que você vai receber e vai render. O investimento mínimo é R$ 36,97, tá? E é basicamente essas opções aqui. O risco também baixo, porque igual eu falei para vocês, vocês estão investindo e emprestando para o governo soberano, o investimento mais seguro do Brasil, tá? E o resgate é D+1, igual eu falei, vocês conseguem resgatar quando vocês quiserem, mas você se resgatar antes do prazo, pode sofrer marcação a mercado. É basicamente isso, tesouro pré-fixado. Eu gosto bastante também. Isso aqui, objetivo de médio prazo, ele vai atender muito bem, tá? Se você gostou dessas 3 opções, se te ajudei, cara, deixa o like, se inscreva no nosso canal e tamo junto até o próximo vídeo. Valeu!